Números, capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro e sopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial, e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a depositará fora do arraial, no lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao 7º não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver, serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, ou em um outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza, da queima, da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará sopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e 7º dias. Purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo o que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra que lemos nessa manhã. Mas não somente queremos ler, queremos entender, porque há, meu Deus, princípios que o Senhor estabeleceu desde os tempos eternos, Pai, não caducam. Precisamos, Deus, entendê-los, precisamos praticá-los, precisamos da Tua voz, a voz que nos sustenta, alimenta o nosso espírito, porque enfrentamos dias maus, meu Deus, e queremos a Tua direção. Por isso rogamos ao Senhor que essa palavra seja pregada nessa manhã. Não doutrinas humanas, nada da minha cabeça ou dos meus pensamentos seculares, mas a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja dirigindo o meu coração, a minha vida,
me dando graça, poder, unção, para que eu possa ministrar o que o Senhor deseja. Pai, tem misericórdia das minhas fraquezas, dos meus pecados, não leva elas em conta. E, Senhor, que haja ouvidos dispostos. Rompe, meu Deus, as barreiras que trazem distração, ó Deus, que trazem a falta de entendimento. Ó Senhor, que haja crescimento espiritual nessa manhã. Nos ensina, Pai, fala conosco. É o que nós oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Amados, lemos aqui na lei um ritual bem pormenorizado, bem detalhado, explicado como deveria ser feito. Um ritual que traria purificação ou separação, ritual instituído por Deus, para todo aquele que se tornasse impuro. Você leu aqui comigo que havia várias situações em que alguém poderia se tornar impuro, e se não houvesse esse recurso da água purificadora, esse homem traria impureza, traria imundícia para o tabernáculo. Então há um princípio de Deus. Todo aquele que tivesse impuro não poderia, estaria impedido em fazer algum serviço, em adorar ao Senhor, em prestar algum sacrifício. Então, é um ritual que Deus instituiu, mas como nós falamos aqui, ouvimos até mesmo na oração, há um princípio de Deus. O ritual, ele tem uma beleza singular, ele tem uma beleza intrínseca, mas ele precisa servir sobre essa ótica, a ótica do princípio de Deus. Se você olhar simplesmente pelo olhar secular, você vai pensar assim, que maldade com a novilha, que insensatez, sacrificar, trazer sofrimento, dor para um animal. É claro que isso não é bem visto pela sociedade, nenhum de nós sai por aí fazendo maldade com algum animal, de qualquer maneira, ou por puro prazer. Não é nessa ótica que nós estamos querendo ver, mas sob o princípio de Deus, que, como eu disse, é eterno. Veja que nós lemos aí no versículo 21, logo na primeira parte, diz assim: isto lhes será por estatuto perpétuo. Então, é algo que deve ser feito para sempre. Mas pode alguém perguntar: estaremos então sacrificando novamente novilhas? Estaremos novamente queimando o animal e separando as suas cinzas? É isso que o texto quer dizer? Não. Há um princípio, há uma mensagem de Deus que é necessário que a gente observe a importância de não comparecer para a adoração na prática do pecado. Ou até mesmo se pecamos eventualmente. Alguém que tenha cometido um desses deslizes, tocou em alguém morto, entrou no lugar em que havia um morto, tocou em ossos de algum defunto, mesmo que inadvertidamente, essa pessoa se tornou imunda. E o rigor de Deus para a adoração era também algo que precisa ser visto. Deus não desconsidera isso até hoje. Não é porque estamos na época da graça, a lei não é cumprida por nós, que nós não vamos olhar para os princípios que o ritual traz. Então, há uma importância de não comparecer diante de Deus para a adoração, para o seu culto em pecado. Veja o que diz o versículo 13 que nós lemos: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Agora o verso 20. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo.
Então, algo que Deus dá importância para que não haja a contaminação do santuário. E aqui existe até, né, um conceito que está também nas entrelinhas, porque havia uma certa negligência. Havia em quem tivesse algum desses atos um descaso, um desleixo, porque essa água purificadora estava ali, estava à mão. E alguém que tivesse praticado ou tocado em algum cadáver, ele precisava buscar, ou precisava que fosse aspergido sobre ele. Então, o fato de negligenciar essa água é, por si só, algo ofensivo a Deus, porque está ali à disposição. Então, foi algo que Deus providenciou para que purificasse aquele que pecou. Ela estava ali, irmãos, para qualquer eventualidade, para qualquer situação, para algum erro que fosse cometido, algum pecado que fosse cometido. E se ela está disponível e há uma determinação que eu preciso buscá-la, que eu preciso receber a aspersão, que eu preciso passar pela purificação, e não faço, eu escolho não fazer, aí está um problema. Aí está uma negligência, aí está um desleixo, um descaso. E quando a gente olha para a nossa vida hoje, olha esse princípio para nós hoje, nós também estamos, muitas vezes, negligenciando, porque estamos também pecando eventualmente, ou não? Algum de nós aqui já está perfeito e não vai pecar nunca mais? É claro que não. Nós vamos pecar eventualmente, vamos acidentalmente pecar, mas nós temos também algo à mão a fim de nos purificar. Quando nós participamos da ceia, o que é que Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque aquele que não discernir o corpo será réu do corpo e do cálice. Então, eu preciso, naquele momento, me examinar. Se eu escolho negligentemente não me analisar e participar daquele momento, que é um momento solene, eu estou sendo réu do corpo e do sangue. Então, o que o princípio diz, tanto para o povo naquele momento, como para nós hoje, é que há uma providência de Deus para que, se estivermos nessa situação, precisamos recorrer a Ele. Olha para o verso 17 e 18 desse texto. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Então, havia ali a cinza da queima da novilha. Se houvesse uma dessas situações, alguém teria que pegar um pouco daquela cinza e colocar sobre essa cinza num vaso água. Alguém limpo, um homem limpo, teria que pegar o isopo, que era tipo uma esponja, era um vegetal, né, comum ali na região, mas era como se fosse uma esponja. E aí, nessa água, pegaria-se aquela esponja e esse homem limpo iria aspergir sobre a tenda, sobre as pessoas, até sobre os utensílios, para que houvesse a purificação. Então, foi algo que Deus providenciou, irmãos, e estava ali à mão. Aconteceu, foi inadvertido, se não conseguir evitar, mas aconteceu, a cinza estava disponível ali. E era necessário que houvesse alguém
limpo. Não era possível que alguém também imundo fizesse a aspersão sobre outro imundo. Então, Deus era e ainda é extremamente rigoroso com a purificação, com a santidade, com a solenidade do culto, e esses princípios têm que falar conosco hoje. Aí você vai se perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Como eu disse, havia, inadvertidamente, alguma situação em que havia um pecado, havia uma imundícia. A mesma maneira que para eles era muito difícil, para não dizer impossível, evitar a contaminação, também para nós. Por que Deus providenciou isso? Porque era impossível, ele sabia, eles não vão conseguir viver sem, às vezes, de vez em quando, acontecer uma impureza, uma contaminação. Então eu preciso providenciar algo para que eles sejam purificados. Nós também, como eu disse, pecamos todos os dias. Queridos, hoje, se eu não estivesse debaixo da graça e da misericórdia de Deus, eu não estaria qualificado para estar aqui. Nenhum dos irmãos que estiveram aqui no louvor também, nenhum dos diáconos que estava na porta, ninguém que está ou esteve lá na cantina, ninguém estaria digno, apto para participar do ato solene, do culto, da preparação do serviço. Então, para nós também pecamos, ainda que acidentalmente. Isso nos desqualifica, isso nos torna impuros. Aí é que eu digo que, para o nosso contexto, isso ainda hoje é eficaz. Abra lá na primeira carta de João, é um versículo também que todos os irmãos conhecem. João deixa isso bem claro, que é possível acontecer. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. O que ele diz? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João diz, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Tomem cuidado. Havia lá a prescrição da lei. Não pode tocar em morto, não pode tocar nisso, não pode fazer isso. Havia prescrição. Todavia, eu sei que é impossível que vocês acidentalmente não aconteça. Então ele diz, todavia, se alguém pecar, nós temos a novilha, temos as cinzas. É isso que João está dizendo? Não. Nós temos o que hoje? Temos o advogado junto ao Pai. Alguém que está ao lado de Deus, não é? Falando com Ele, intercedendo por nós, sendo o mediador. Então, Jesus Cristo, o justo, hoje está intercedendo por nós, para que sejamos purificados. Esse é o principal significado do ritual. Nós também pecamos todos os dias, acidentalmente. O que faremos? Temos aqui o que João diz. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas, os irmãos que são advogados aí, meu irmão Davi, e diz aí um ditado, né, que a justiça não acolhe aquele que dorme. Tem um advogado junto ao Pai, mas eu preciso ir ao advogado, não tem? Se você tem um problema na justiça, algo aconteceu com você, você foi preso injustamente, aí você precisa de um advogado. Aí você diz assim, eu vou ficar aqui esperando, porque ele vai aparecer. Ah, mas ele já sabe? Não, mas ele vai vir me defender. Aí o cara vai falar assim, você é doido? Você tem que chamar o advogado, cara. Você tem que procurar ele. Porque você está dormindo. Se você dormir, a justiça não vai te acolher. Então, João diz, temos advogado junto ao Pai, mas eu tenho que ir até ele. Se eu decidir não ir até ele, está errado. Lá naquele contexto, pequei. Cara, a cinza está ali do lado.
pega um homem que seja puro e diz: olha, eu preciso que alguém me purifique, porque eu cometi algum deslize, eu cometi algum erro, e não posso mais participar, eu não posso mais contaminar, sob pena de ser eliminado do meio de Israel. Então, para nós também é impossível, também para nós esse princípio eterno prevalece, porque a impureza não pode habitar com o Senhor. Tem um salmo muito bonito que eu queria ler com os irmãos, é o salmo número 15, que mostra muito bem esse princípio. O salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Esse é o salmo que diz: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Ok, mas Deus sabe que é praticamente impossível que você não cometa um deslize. Epa, cometi um deslize e de coração não falei a verdade. Epa, cometi um deslize e difamei alguém com a minha língua. Epa, errei aqui e lancei uma injúria contra o meu vizinho, contra o próximo. E agora, não posso mais habitar no seu tabernáculo? Querido, não é isso. Você tem ao seu dispor o advogado, mas você precisa ter ele. E você precisa ser purificado para que você possa permanecer no tabernáculo. Aquele que decide e acha, que pode habitar no tabernáculo, mas que decide praticar todas essas coisas e não ir ao advogado, está errado. O princípio prevalece, é o mesmo. Ele vai ser eliminado de Israel, dizia ali o texto. Mas esse que decide continuar praticando e achar que vai habitar no tabernáculo, esse não estará habitando com o Senhor, não faz parte dele, não estará na eternidade com Deus. Então, são princípios de Deus que prevalecem até hoje. A gente precisa entender como esse ritual aponta para Jesus. Já vimos aqui que ele substitui a cinza, porque eu posso ir até ele, ele está ao lado de Deus intercedendo por mim, ele é meu advogado. Então eu posso ir até ele, mas eu preciso entender o que esse ritual quer dizer. Como eu disse, é um ritual belíssimo, mas precisa ser entendido. E por que eu preciso entender? Porque o povo esquece. O povo sabia de tudo isso daqui, mas ele esqueceu, foi negligente, ficou sem vergonha, não é? Um termo mais corriqueiro. Aí, lá em Isaías, um texto que não está aí, mas só queria lembrar aos irmãos, Isaías, no capítulo 1, do verso 11 ao 13, Deus lembra eles. E Deus diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, perceba, a igreja é um lugar de adoração. O culto é um lugar de adoração, de culto a Deus. O culto é para Ele, não é para você se distrair. Então, se é para Ele, Ele tem os pré-requisitos, Ele tem um padrão. E aí, como o povo sabia da lei, da prescrição, mas ficou sem vergonha, começaram a negligenciar. E aí ele diz: olha,
Eu já estou cansado disso. Porque vocês vêm a mim com um monte de ofertas, com um monte de holocaustos. Mas quem disse para vocês que era só pisar nos meus atos? Eu não disse a vocês que vocês podiam profanar o meu santuário? Eu não dei para vocês pré-requisitos para vocês estarem diante de mim? Então o povo esqueceu. Então, para que a gente não esqueça e comece a vir à igreja achando que podemos cultuar e adorar a Deus, mas permanecendo na iniquidade, permanecendo com pecados que não mais me analiso, não mais olho para o meu coração e não mais quero abandoná-los, Deus está nos lembrando. Tem um princípio que precisa ser respeitado. Então, voltando lá ao capítulo 19 de Números, a gente vai ver que esse ritual tipificava Jesus. Já disse aqui, há uns dias atrás, que há uma diferença entre tipo e símbolo. O ritual da novilha tipificava Jesus, até que ele viesse. Assim, vindo, não há mais necessidade de bezerras vermelhas com determinadas características. No ponto seguinte, nós vamos ver que tem gente que discorda disso, mas o ritual era a tipificação de Jesus, e isso está dito lá na carta aos Hebreus. Queria que você abrisse comigo a carta aos Hebreus, lá no capítulo 9, vamos ler do versículo 13 ao 14, Hebreus 9, do verso 13 ao 14. Olha só: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, veja que é o ritual que nós lemos, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, para servir ao Deus vivo, esse ritual que antigamente era cumprido, hoje Hebreus diz que é o sangue de Cristo. Mas o princípio permanece o mesmo. Para que eu possa servi-lo, eu preciso usar, eu preciso buscar o sangue, eu preciso do perdão, eu preciso novamente da santificação, da purificação, que é muito mais eficaz do que o sangue de novilhas e de bodes, porque precisava continuamente ser feito. O sangue de Jesus, ele foi único e não precisa mais de outro que venha. Ela é uma tipificação de Cristo, porque olhando para os elementos, nós vemos que precisa ser uma novilha, uma fêmea. A fêmea é que dá a luz, é a que traz a vida. Então, não podia ser um macho, tinha que ser uma fêmea, porque se aponta para Jesus, tem que ser aquele que traz a luz, dá a vida. Olha lá o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 4, o que diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz, Jesus é a vida. Por isso o animal tinha que ser fêmea, para apontar para Jesus. Ainda em João, no capítulo 8, no versículo 12, João 8:12, diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus, a luz, Jesus é a vida. Então, por isso, a necessidade do animal ser uma fêmea. Outra necessidade é que a sua cor teria que ser vermelha. Não somente do animal, mas o estofo carmesim. O estofo era um tecido, um tipo de lã, e o carmesim vermelho. Por que a necessidade de ser um estofo carmesim?
Por que a necessidade da novilha ser vermelha? Porque simbolizam o sangue de Jesus, que seria vertido por nós. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, a novilha tinha que ser vermelha, apontando também para o sacrifício de Jesus. Outra característica é que a novilha tinha que ser sem defeito e sem ter sido colocada sobre ela julgo algum. Então ela não poderia, ter algum defeito, ela tinha que nascer perfeita, não podia ter machucado, não podia ter trabalhado, não poderia ter sido colocada sobre ela um jugo, ou seja, não poderia estar debaixo da ordem e da direção de alguém. Então a exigência do animal era extremamente rigorosa, sem defeito e sem jugo. Jesus foi o único que cumpriu esses requisitos. Jesus não pecou, ele não conheceu o pecado. Foi tentado à nossa semelhança, mas não pecou. Sobre ele não foi colocado o jugo da escravidão do pecado. Jesus não estava, nunca esteve submetido ao jugo de escravidão como eu e você estivemos. Então, o animal tinha também que cumprir com esse requisito. O cedro, ele era conhecido naquela época pela sua durabilidade. Também algo exigido, porque tipifica, aponta para Jesus. Algo que tem durabilidade, algo que tem permanência, algo que permanece e prevalece. Então, mais uma exigência apontando para Jesus. O hisopo, como eu disse, era um tipo de esponja que era usado para purificação. Era algo necessário, para que fosse, sempre que havia necessidade de aspersão, o hisopo era requerido. Então, olha lá o Salmo 51, lá no verso 7, para a gente ver um exemplo do hisopo. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Essa é a confissão de Davi quando ele comete o pecado com Batseba. O que ele faz ao perceber o seu erro? Ele vai atrás do perdão. Ele pede pelo hisopo. Ele é como se estivesse buscando a cinza da novilha. Então, queridos, pecou, vai atrás de Jesus. Vai atrás do hisopo, vai atrás da aspersão, falando figuradamente. Vai atrás do perdão, da purificação, porque é a única maneira para estarmos aqui diante dele, prestando culto, adorando e servindo. Jesus também, à semelhança da novilha, ele foi sacrificado fora da congregação. Volta lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, vamos ler do versículo 11 ao 13. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, da mesma maneira que a novilha, ela tinha que ser queimada fora do arraial, Jesus também foi crucificado fora da cidade, como se ele estivesse também levando permanentemente a vergonha, a nossa culpa, tirando daquele lugar aquilo que nos trazia a vergonha. O vitupério é a ofensa, o insulto, a vergonha. Então, Jesus foi sacrificado fora da congregação. A mesma semelhança da novilha vermelha. Vai lá em João, no capítulo 19,
Evangelho segundo João, no capítulo 19, no versículo 17 e 18. João 19, verso 17 e 18. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Então, aqui também está dizendo que na crucificação ele foi levado para fora da cidade, no lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota, porque também a novilha era sacrificada fora da congregação, apontando, portanto, para Jesus. Outra semelhança, voltando lá aos Hebreus, foi a entrega total. Hebreus capítulo 10, do versículo 10 ao 14, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, Jesus, numa entrega total, como a novilha, tudo dela foi queimado, até mesmo o excremento dela. Toda a novilha, o seu sangue, foi derramado, mas toda a novilha foi entregue em holocausto, uma oferta completa, queimadas, subindo para Deus. Jesus também se entregou completamente. Até o versículo 13 diz, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, ele foi crucificado, li o 13, mas era até o 18, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, Hebreus diz que Jesus, de uma vez por todas, se entregou uma única oferta para sempre. Então, não há mais necessidade de que seja queimados os animais, sacrificados todas as vezes. A novilha, ela era limitada. Ela oferecia um tanto de cinza, e quando acabava aquela cinza, era necessário outra novilha, outra que fosse sacrificada, queimada, e as suas cinzas reservadas ali. Mas o sangue de Jesus, ele foi eficaz para aperfeiçoar de uma vez por todas, todos aqueles quantos estão sendo santificados. Então, esse ritual aponta totalmente para o sacrifício de Jesus, completamente para a obra redentora de Jesus, eficaz de uma vez por todas, mas, entretanto, mais uma vez, lembro aos irmãos, a gente precisa ir até Ele, porque todas as vezes que nos reunimos, não podemos agora, como faziam na época do profeta Isaías, a gente se reúne de qualquer maneira e vamos trazer aqui o nosso serviço, trazer o nosso louvor, e Deus diz, não é assim não. Existe um princípio que eu estabeleci para vocês, e vocês têm que respeitar. Um sangue foi derramado, e ele ainda hoje precisa ser usado, precisa ser buscado. A gente precisa se apropriar ainda dessa obra, porque
é impossível para nós não pecar. Então, todas as vezes que eu pecar, eu preciso ir até Ele, reconhecer o meu erro, pedir perdão, para que Ele me purifique e eu possa voltar a oferecer meu serviço, o meu culto. Então, irmãos, eu não posso viver na negligência, não posso viver na insolência, ignorando que esse princípio existe. E nós não somos dos que aguardam a novilha vermelha nascer. Porque eu disse anteriormente, tem um grupo que não concorda com isso. Porque os judeus, alguns rabinos, que não reconhecem, não veem Jesus como esse que estava tipificado na novilha, eles acreditam que ainda é necessário que ela seja sacrificada. Então, há muito tempo, isso não ocorre. Eles não matam uma novilha vermelha, não queimam, não é? E eles esperam por um sinal. Por quê? Durante muito tempo não foi identificada nenhuma novilha com essas qualidades, para que ela pudesse cumprir com esses requisitos. Plenamente vermelha. Se ela nascesse, várias nasceram, mas aí ao longo do tempo foi se vendo uma manchinha nos seus pelos. E aí, essa está desqualificada. Então, eles ficaram acompanhando, porque eles esperam ainda uma novilha nascer, uma novilha aparecer. Em 2018, parece que nasceu uma novilha que cumpria todos os requisitos. E aí, os rabinos agora separam ela está separada desde 2018. Se não me engano, ela foi levada para outro país, porque ela tem que ser, não é, tratada, cuidada, para que ela não tenha nenhum ferimento, para que ela não realize nenhum trabalho. Ela tem que ser observada diariamente, para ver se aparece alguma manchinha branca ou de outra cor, porque se isso acontecer, ela está desqualificada. Então, parece que em 2018, nasceu uma novilha, depois de muito tempo, que cumpria todos esses requisitos. Porém, falta o templo. O terceiro templo, então, falta para ser construído. E eles acreditam que o fato da novilha ter nascido é um sinal que o fim dos tempos está aí. Maravilha, nasceu a novilha. Pois é, mas agora falta o terceiro templo. Enquanto não houver, não tem como sacrificar. Enquanto não houver, eu não tenho como lançar mão da cinza. Eu não tenho como mais ser purificado. Veja, queridos, o erro, porque eles não entendem que o princípio de Deus estava ali apontando para Jesus. Eles não reconheceram Jesus como o cumprimento dessa profecia. Então nós não somos desses. A gente não está aguardando uma novilha vermelha nascer. Enquanto não nasce nenhuma, enquanto nenhuma é sacrificada e queimada, eu não tenho que me purificar, vou vivendo assim, vou tocando o barco, vou servindo, vou adorando. Não, nós não somos desses. Então, a gente não pode esquecer que os nossos pecados vão contaminar o santuário. Os nossos pecados vão trazer impureza. E a semelhança do que estava dito lá, não é? Todo aquele que não era purificado era eliminado. Volta lá em Números, no capítulo 19, no verso 20. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Queridos, eu e você não estamos esperando a novilha, ela já nasceu. Ela já nasceu, cresceu, ministrou, falou, evangelizou, se entregou, morreu, derramou seu sangue, ressuscitou e está à destra de Deus. Então, eu não posso mais conviver com o meu pecado para que eu não seja eliminado do meio da congregação. A congregação permanece, mas esse Deus já não considera. É o joio crescendo no meio do trigo, atrapalhando, perturbando, querendo ferir, querendo incomodar.
mas esse já está, por natureza, eliminado. Quando Jesus vier, ele só vai fazer a separação do joio e do trigo. Então, nós não podemos permanecer no pecado, sendo eliminados do meio da congregação, porque não temos algo para nos purificar, algo para nos santificar. Nós não estamos mais aguardando, porque Jesus veio, mas o princípio não caducou. O princípio está aí. Então, todo aquele que não for lavado no sangue do Cordeiro morrerá eternamente. E todo aquele que eventualmente pecar e não buscar esse sangue para ser purificado, também não terá o seu serviço aceito. A sua oferta não é aceita. A sua oração não é ouvida. Então veja, querido, como o princípio é importante. O impuro é o joio, é o populacho, é o turista, é o desobediente, é o negligente. É esse que habita no meio do povo de Deus, mas não faz parte dele. Veja o que está lá em Apocalipse, penúltimo versículo que a gente lê essa manhã, Apocalipse 22, do versículo 13 ao 15. Apocalipse 22, do 13 ao 15. Ele diz: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, é feliz aquele que lava as suas vestiduras no sangue. Um sangue que ainda está hoje à nossa disposição. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, busque a Deus. Peça ao sangue de Jesus. Senhor Jesus, me purifica desse pecado, porque eu preciso estar limpo para permanecer no santuário. Eu preciso estar limpo para dedicar o meu serviço ao Senhor. A morte física é natural para todos nós. Para mim, para você, todos nós temos um dia em que esse corpo irá se desfazer. Mas o que queremos, na verdade, nós que estamos aqui, queremos estar junto com Ele, com o Alfa e o Ômega. Como vimos na escola bíblica pela manhã, Apocalipse, capítulo 19, um dia toda lágrima será retirada, não haverá mais pranto, não haverá choro nem dor, somente alegria, regozijo eterno, porque estamos para sempre com Deus. Então, a morte física é natural, mas eu preciso dar valor à eternidade. Eu preciso dar valor à comunhão com Deus. A morte espiritual era o nosso estado antes de recebermos a Cristo. Antes, de conhecermos que Ele se entregou por nós, estávamos mortos em delitos e pecados. Mas assim que tomamos conhecimento e ouvimos a palavra de salvação, nós fomos reconciliados. É a primeira ressurreição, Jesus nos ressuscitou, estávamos mortos, é simbolizado no batismo, um sepultamento e um nascimento. Agora nós nascemos novamente para Jesus e queremos estar para sempre com Ele, mas não posso me esquecer que Ele tem exigência, Ele tem um padrão que eu preciso respeitar. Então os hebreus, naquele momento, tinham as cinzas sempre próximas para purificar o pecador. E você? E eu? Nós temos sempre próximos de nós, sempre ao nosso alcance, o sangue de Jesus. Estamos sempre próximos a Ele, Ele está sempre disponível. Sempre que clamarmos a Ele, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu errei. Senhor, eu transgredi. Senhor, eu te desonrei, te decepcionei. Eu preciso do teu perdão. Assim como fez Davi ao reconhecer o seu erro. Queria que você abrisse para a gente terminar. Na primeira carta de João, no capítulo 2.
Primeira Epístola de João, capítulo 2, até o versículo 6, diz, mais uma vez, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar, assim como ele andou. Então, temos um advogado junto ao Pai, que nos é propício, não é? Que é favorável a nós, para nos perdoar. Mas nós sabemos que temos conhecido Ele. Como? Se guardarmos os seus mandamentos, se guardarmos a sua palavra, aí Ele nos aperfeiçoa no seu amor. Se nós guardamos os seus mandamentos, nós sabemos que estamos nele e que ele está em nós. Então, queridos, guarde isso no seu coração. O que eu preciso? Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso saber quais são os princípios de Deus, quais são as suas vontades, os seus requisitos. Isso precisa estar em mim. Isso precisa estar em você, para que a gente não seja negligente como foi o povo de Israel. Sabia de tudo isso, sabia, não é, das exigências de Deus, mas com o tempo passaram a ficar negligentes, sem vergonhas, e aí começaram a simplesmente cumprir com religiosidade os atos, os rituais, e que isso não aconteça conosco. Que a gente não esqueça do princípio de Deus e continue a frequentar a igreja, querendo servi-lo, o que é pior. É pior ainda do que vir e somente pisar nos seus átrios. É pior aquele que pisa e ainda quer servi-lo. Esse é o maldito que dá um serviço ao Senhor de maneira relaxada. Que nós não sejamos achados assim, mas que a gente se lembre da palavra de Deus, que ela esteja no seu coração, no meu, e que sejamos sempre lavados, limpos. Então, lembre-se dos princípios de Deus, que Ele está ao seu alcance. Para isso Ele ressuscitou, para isso Ele venceu a morte, por isso Ele é eficaz. Para isso não é mais necessário novilha ser sacrificada, cinzas. Então, para que a gente tenha um culto e adoração, como Ele disse, né? O Pai busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Para que isso seja possível, que você busque o perdão de Deus a cada dia, que você se purifique pelo sangue de Jesus, então seja restaurado e viva com Ele e para Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amado Jesus, estamos aqui diante de Ti, Pai, porque ouvimos as Tuas palavras e ouvimos, meu Deus, com gratidão no nosso coração, como o Senhor foi gracioso, como o Senhor se entregou por nós, como o Senhor foi o único, Pai, que cumpria todos os requisitos. O Senhor foi o único digno de abrir o livro, meu Deus, em que não havia ninguém capacitado para isso, mas o Senhor venceu a morte, morreu por nós, pagou os nossos pecados, levou as nossas transgressões sobre si. Ó Deus, obrigado por isso, por esse trabalho redentor. Mas Deus, nós não podemos nos esquecer que permanecemos ainda habitando num corpo pecaminoso. A carne, meu Deus, ainda busca ser satisfeita. E, ó Pai, não podemos levar uma vida negligente.
achando que podemos levar uma vida dupla, permanecendo no teu tabernáculo, no teu santuário, querendo te servir, mas ainda, meu Deus, sendo imundos. Ó Pai, que nos lembremos dos teus mandamentos, da tua palavra e dos teus princípios, que haja em nós o desejo de melhorar a cada dia, de sermos santos cada dia mais, de não pecarmos, meu Deus, com frequência, mas, Pai, que quando acontecer o acidente, nos lembremos e haja em nós o desejo da correção, que haja o arrependimento e que possamos voltar aos teus caminhos. Para isso, meu Deus, que possamos buscar o teu sangue, que possamos ir até o Senhor, que possamos orar, meu Deus, clamando para que esse sangue eficaz nos purifique. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Fala conosco, meu Deus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.